Olá pessoal, hoje vou ler para vocês Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Em que você tem confiado? Você tem confiado no seu dinheiro? Você tem confiado nas pessoas ao seu redor? Você tem confiado no seu emprego? Mas aqui diz que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Eu confio no Senhor Jesus, porque Ele é aquele que provê na minha vida todos os dias, o pão de cada dia. Ele provê força para me levantar, Ele provê na minha vida o sustento qual eu preciso. Não é só o sustento de alimento, mas sustento emocional, sustento físico, porque que adianta você ter suprimento dentro da sua casa, ter dinheiro, ter muitos amigos, mas não ter um sustento espiritual que é o Senhor? Não adianta de nada a sua vida. Você acha que você está vivendo, mas você na verdade está vegetando. Então a sua confiança, ela tem que estar no Senhor todos os dias. Por mais que você tenha poder aquisitivo, você tenha, muito dinheiro, porque muitas pessoas elas confiam no dinheiro que tem. Mas se você olhar no Novo Testamento, é relatado sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que já havia 12 anos, e aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha, cara, para poder curar aquela doença. E os médicos não conseguiram curar ela com todo o dinheiro que ela tinha. Então, só uma ajuda espiritual conseguiu, que foi quem? O Senhor Jesus, que aconteceu através de um milagre, que ela tocou a orla das vestes do Senhor e ficou curada. Então não adiantou de nada ela confiar no dinheiro que ela tinha. Não adiantou de nada ela confiar nos médicos, porque não puderam curar ela. Assim também foi com Naamã também, que tinha uma lepra, que era uma doença incurável naquela época. Ele foi procurar ajuda o quê? Também espiritual. Naamã era um regente, do exército da Síria. Então, Naamã, ele tinha todo o poder nas suas mãos, cara. Os melhores médicos, tudo, do bom e do melhor. Portanto, ele levou ouro, levou especiarias para Eliseu, levou roupas, daquela época, roupas muito boas. Mas Eliseu não aceitou nada daquilo, só mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele era capitão da guarda, lembrei. Então, não adiantou de nada ele ter todo aquele poder. Por quê? Ele não confiava naquele que poderia fazer algo por ele, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Então, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Se você tem Deus, cara, faça menção do nome de Deus, cara. Não fica procurando coisas físicas para poder você levantar, para poder você se curar. Talvez a cura que você está precisando está em Cristo, está no espiritual, não está no físico. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os agentes do Ares, contra as forças espirituais das maldades nos lugares celestiais, contra o príncipe das trevas deste século. Então você vê que é uma guerra espiritual. Você está confiando em Deus? Você confia em Deus? Às vezes você vai na igreja, mas você nem confia no Senhor, você nem acredita que Deus existe. Ah, Jean, será que isso é possível? Claro, tem gente que é assim, pessoal. Tem pessoas que elas vão à igreja para poder cumprir uma agenda, para mostrar para alguém que ela está indo à igreja. Eu não sei, cara. O que eu vejo hoje dentro da igreja, gente que não tem fé, meu irmão, é demais da conta, mano. São muitas pessoas mesmo, cara. Você conta assim uns testemunhos de vida com Deus, de experiências com o Senhor, cara. Você vê que as pessoas são céticas quanto a isso, cara. Hoje em dia você não vê muito milagre acontecer dentro de igreja, cara. Quando você vê assim, é um pastor charlatão, é alguém com espírito de engano. Então, pessoal, hoje a igreja ela tá deixando, ela tá entrando em declínio, em decadência, meu irmão. Hoje as pessoas não falam de experiências com o Senhor, cara. Hoje você fala algumas coisas com Deus, aquilo de lá é um absurdo, certas coisas que algumas pessoas falam de experiências que tiveram com Deus. Eu mesmo tenho muitas experiências com Deus. Se eu falar algumas coisas, as pessoas ficam até pasmadas, acho que nem acreditam, meu. Tem coisas que eu até evito conversar, irmãos. Porque
As pessoas hoje já estão deixando muito as coisas de Deus de lado, meu irmão. Elas não estão confiando em Deus mais. As pessoas hoje não confiam mais em Deus, cara. Não acredita, muita gente não acredita que Deus fala com a pessoa. Eu falo que Deus fala comigo, as pessoas ficam de boca aberta com aquilo, tipo, meio que não acredito. Como Deus fala com você? Poxa, você vê o nível que a igreja chegou, que as pessoas chegaram? Então, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, meu irmão. Irmão, os únicos que estão de pé são aqueles que têm experiências com o Senhor. Porque para ficar de pé, meu irmão, não é qualquer um, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, do templo, mas que estão caídas. Não ora, não jejua, não tem um devocional. Pelo amor de devocional, pessoal, não é aquele livro Café com Leite, não. É aquele livro, é o livro, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Esse é o seu devocional, meu irmão. Você deixa de ler a palavra para poder ler livros devocionais, cara. Isso não existe, irmão. Não existe, cara. Você não ora, não lê a Bíblia antes de sair para trabalhar, pro seu serviço, pro seu emprego. Você não pede o Senhor para ir com você, cara. Porque Moisés falou: Senhor, não me deixe sair desse lugar se tua presença não for comigo. Senhor, não me deixe aí, não. Tua presença tem que estar comigo. Só saio daqui se tua presença for comigo. Cara, eu fazia muitas orações assim antes de trabalhar, cara. Eu trabalhava com entrega. Tinha vezes que esse cara me colocava numas rotas, meu irmão, que eu vou falar com você, cara. Muito complicado. E todo mundo reclamava, meu irmão, me botava naquela rota, aquilo andava. Eu chegava cedo. Porque, irmãos, eu antes de sair de casa, eu tinha meu devocional, eu lia a palavra e orava. Eu falava assim: Senhor, abençoe aquela rota para que nada trave as entregas de hoje. Principado, potestade, meu irmão, repreendia tudo, meu irmão. Quando eu ia, o caminho estava livre, irmão. Eu via a mão do Senhor ali, eu via o Senhor trabalhando em meu favor, irmão. Porque antes de sair de casa, eu buscava o Senhor. Quero contar um testemunho que aconteceu comigo ontem. Eu tentei fazer esse vídeo de todas as maneiras, só que não consegui. O celular travou. Cara, foi muito louco. Ontem, na hora do almoço, tinha apenas um ovo na cartela. Era o último ovo para comermos aqui em casa. Cara, e antes, de manhã, na parte da manhã, eu já sabia que só tinha um ovo. Eu falei assim: Senhor, manda a provisão, Pai. Na parte da manhã cedo. Falei assim: eu sei que o Senhor é Deus. Eu falei isso, foi 3 horas da manhã, na hora que eu fui, na hora que eu levanto para orar, 3 horas da manhã. Falei assim: manda a provisão desse dia, Senhor. Porque eu sei que antes desse dia acabar, antes da meia-noite, o Senhor vai mandar essa provisão. Cara, e orei, eu acho que umas 3 vezes no dia falando isso com Deus. Não que o Senhor não fosse fazer. Ele faz, irmão. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Mas Ele quer que você abra a boca para falar com Ele. Qual é a sua petição, meu irmão? O que você está precisando? É um diálogo com Deus, irmão. Deus é o seu amigo, cara. Ele é seu amigo. E falei isso com o Senhor. Aí fomos aqui, fizemos um omelete, que o omelete dá para fazer mais de um com um ovo. Fizemos um omelete, almoçamos. Aí na parte da noite já não tinha uma carne para comer, não tinha um ovo, não tinha nada, né? Só tinha o grosso, né? Arroz, feijão. E cara, chegou umas 8 da noite assim. Minha esposa, ela tava se preparando para ir para a célula. E nessa, cara, teve uma pessoa que me mandou mensagem, irmão. Essa pessoa não é acostumada a mandar mensagem para mim. A pessoa perguntou: e como é que você tá? Me perguntou: e tá precisando de alguma coisa? Cara, e aí se cumpre essa palavra: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é confiança em Deus, irmãos. E agora eu estou fazendo menção do nome do Senhor, contando esse testemunho para você. Aí, essa pessoa, cara, eu falei isso com essa pessoa assim: rapaz, tô precisando sim. Tô precisando disso. E aí falei lá do que eu tava precisando.
Cara, se a pessoa pega e tem chave Pix, meu irmão, mandei minha chave Pix, a pessoa na hora, pum, caiu um dinheiro na minha conta, irmão. Peguei nesse tempo, minha esposa já tinha ido pra célula, eu peguei nesse tempo e fui ali no supermercado, que é aqui perto da minha casa aqui, comprei o que tava precisando, irmão. Na hora que eu entrei no portão ali, tô ouvindo, entro em casa, boto as coisas em cima da mesa, fecho a porta, na hora que eu fecho a porta, daqui a pouco tá amassando outra coisa, minha esposa chegou. Na hora que a provisão, meu irmão, tudo dentro de casa, ela chegou, meu irmão. Sabe o que é isso, irmão? Isso é fidelidade, irmão. Isso é confiança no Senhor, irmãos. Isso é fé, irmãos. E essa semana ele já estava falando comigo que nem ia deixar faltar nada. Portanto, a pregação do dia de domingo na igreja foi sobre o Salmo 23, irmão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, você sabe o que é isso, irmãos? Aí depois eu tava vendo alguns vídeos no YouTube falando sobre o Salmo 23, cara. Aí eu tenho um pastor que eu assisto ele de manhã, né? Que ele faz essa oração de manhã e da tarde, que eu gosto de assistir ele. Cara, e na oração da manhã ele falou sobre os Salmos 23, irmão. Você sabe o que é isso? E eu tinha feito um vídeo ontem, que eu falei sobre os Salmos 23, irmão. 23:1 eu falei isso. Pra quando você achar que você tá abandonado, que vai faltar as coisas pra você, cara. Lembra dos Salmos 23:1, meu irmão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, meu irmão. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará, meu irmão. Meu irmão, talvez você tá passando por um deserto, você, homem, mulher. Às vezes você está passando por uma luta muito grande na sua vida, meu irmão. Mas você só está pensando no resultado. Cara, esquece um pouco o resultado. Eu também estava assim, pensando apenas no resultado. Quando chegar lá, quando Deus fizer um milagre. Não, irmão. Aprecia a caminhada, irmão. Aprecia o trajeto, entendeu? Olha ao seu redor, cara. Olha as árvores, meu irmão. O campo. Olha, cara, aprecia, cara, a viagem. O bom de viajar é o quê? Para quem tá do lado. Meu irmão, é apreciar a paisagem, irmão. Quando você vai viajar que alguém tá dirigindo você do lado, você faz. Aprecia a paisagem, irmão. Aprecia os carros passando do seu lado, cara. Não fica pensando em chegar no lugar logo, não, irmão. Aprecia, meu irmão. Eu não estava entendendo. Falei assim, Deus, que demora, cara, pra acontecer isso. No começo tava, demora, ansioso, cara, muito ansioso. O inimigo te ganha aí, cara, na ansiedade. Ele começa jogando dados em você, na sua mente. Os dardos inflamáveis dele, que ele é sujo. Aí você começa a cair naquilo, ficando ansioso, ficando nervosinho. Deus não vai fazer. Irmão, ele já tá fazendo isso, que faça uma coisa nova. Porventura não está vendo, cara. Porventura não está vendo? Cara, ele tá fazendo uma coisa nova na sua vida e já tá acontecendo, só que você tá tão nervoso, tão ansioso, pensando no resultado final que você não está vendo ele trabalhando. Cara, nesse trajeto que eu tô seguindo aí, eu aprendi a apreciar o trajeto. Eu não estava apreciando o trajeto. Mas depois eu comecei olhando ao meu redor, assim, comecei a percebendo que verdadeiramente o Senhor está trabalhando. Meu filho, ele tem 7 anos de idade. Uma vez estávamos saindo da igreja, 7 anos de idade, só que eu coloco ele para ler Bíblia, ensino as coisas de Deus a ele. Meu filho falou assim, pai, eu quero me batizar. Eu falei, você tem certeza do que você quer? Ele, tenho certeza do que eu quero. Cara, meu filho falou que ia se batizar e foi batizado. Batizamos ele lá na igreja. Você entende isso? Aprecia o trajeto, meu irmão. Aprecia o caminho, cara. Não fica ansioso para chegar no resultado final, meu irmão.
Porque antes de você chegar no resultado final, você tem um trajeto até chegar no resultado final, irmão. Até chegar no ponto final. Então aprecie esse trajeto. Tire, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós e tem cuidado de mim, irmão. Tô vendo muito cuidado de Deus na minha vida. Muito cuidado de Deus na minha família, cara, na minha vida. Meu Deus, eu sou muito maravilhado com o Senhor, cara. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje falando sobre isso. De que o Senhor não tá mandando você sair do seu serviço para você morrer no deserto. Deus não vai te tirar do Egito para fazer você morrer no deserto, irmão. Ele tá te tirando do Egito porque ele tem algo melhor e maior para você ali na frente. Ele tem uma terra que manda leite e mel. Mas basta você acreditar. Você é aquele da sua família que vai ser o primeiro multimilionário, você vai ser o primeiro empresário, você vai ser o primeiro pastor, o primeiro liberto do vício das drogas, do vício da pornografia, do vício do adultério. Você vai ser o primeiro, meu irmão. O mais ilustre de toda a sua casa é você, meu irmão. Você entende que é isso, cara? O mais ilustre, já escutou falar de Jabes, cara? Que em Crônicas para falar de Jabes na genealogia. E Jabes foi o mais ilustre de toda a sua família, de toda a sua casa, meu irmão. E assim é com você, meu irmão. Você é o mais ilustre de toda a sua família. Irmão, deixo essa mensagem para você hoje, que o Senhor cuide da sua casa, da sua família, cuide do seu coração, que Deus tire toda a ansiedade de dentro de você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Creia nisso. E eu tô vendo o cuidado de Deus. Fique com Deus. Até uma próxima.